As 13 palavras que invoca o Espírito Santo e que poucos cristãos usam. Há orações que emocionam, há orações que repetem o que aprendemos, mas há também orações que mudam atmosferas espirituais. Elas não são mais bonitas, elas são mais verdadeiras, mais profundas, mais alinhadas com o que o céu reconhece como rendição, clamor, fogo e presença. Muitos cristãos sinceros vivem uma fé travada. Oram com frequência, mas não sentem resposta. Falam com Deus, mas não percebem direção. Clamam por avivamento, mas continuam secos por dentro. E não é falta de fé, não é ausência de desejo. O que falta, muitas vezes, são as palavras certas, palavras que não saem da mente, saem do espírito. E quando saem, o céu escuta diferente. Este vídeo não é sobre mágica espiritual, não é sobre frases secretas, é sobre linguagem espiritual, aquela que nasce na intimidade com o Espírito Santo. E que, quando usada com reverência, fé e quebrantamento, invoca a presença gloriosa dele de forma real, tangível, arrebatadora. Existem palavras que a maioria dos cristãos desconhece ou subestima. Palavras simples, mas cheias de peso espiritual. Elas não estão escondidas porque são complicadas. Estão escondidas porque poucos as viveram de verdade e, por isso, poucos as usam. Hoje, você vai conhecer 13 dessas palavras. E mais importante do que decorá-las, você vai entender o que cada uma carrega no mundo espiritual. Porque cada uma delas é como uma chave. E quando usada no tempo certo, com o coração certo, ela abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Seja honesto. Quantas vezes você orou e sentiu que Deus não estava ouvindo? Quantas vezes você repetiu as mesmas frases e saiu igual? Isso não é normal. Isso não é o melhor de Deus para você. O Espírito Santo foi enviado para habitar, comunicar, dirigir, incendiar. E se você não está vivendo isso, algo precisa ser ajustado. O que você vai receber aqui não é mais conteúdo, é munição espiritual, não é teoria, é acesso. E ao final deste vídeo, se você aplicar uma só dessas palavras com verdade, com profundidade, com sede, você não será mais o mesmo. Começamos agora, e a primeira palavra não exige força, exige entrega. Ela é o grito silencioso que move os céus. Eis-me aqui. Palavra 1. Eis-me aqui. Há palavras que carregam poder não por sua complexidade, mas por aquilo que revelam do coração de quem as diz. Eis-me aqui é uma dessas palavras. Ela é simples, breve, mas no mundo espiritual, ela soa como um grito de rendição, como uma bandeira branca erguida diante de Deus dizendo: eu não estou aqui por controle, estou aqui por entrega. Quando alguém diz, eis-me aqui, diante do Espírito Santo, está dizendo, já não sou mais o centro. Já não estou aqui por interesse, já não quero que a minha vontade aconteça. Eu só quero ser encontrado, guiado e preenchido por ti. E essa atitude atrai o céu. Porque o Espírito não procura os mais capacitados, ele procura os mais disponíveis. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, quando Deus chama Abraão, ele responde com essa expressão, eis-me aqui. E foi a partir dessa disponibilidade que começou um dos atos mais poderosos de fé em toda a história. Mais tarde, Isaías, no capítulo 6, verso 8, também responde com essas palavras quando Deus procura alguém para enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir dessa resposta, o profeta se torna a voz de Deus para uma geração inteira. Perceba que essa expressão não é uma declaração de prontidão humana. É um reconhecimento de incapacidade própria e uma entrega total à direção divina. Quando você diz, eis-me aqui ao Espírito Santo, está abrindo mão de justificativas, de reservas, de planos paralelos. Você está desarmando sua alma e abrindo a porta para que ele conduza. Essa é uma palavra que queima,
porque ela arranca a necessidade de estar no controle. Ela desafia o ego. Ela mexe com o orgulho disfarçado de piedade. Dizer isso com sinceridade é como subir no altar e dizer: se o Senhor quiser me mudar, muda. Se quiser me enviar, envia. Se quiser me parar, para. Mas eu não fujo mais. Eis-me aqui. Talvez esse seja o passo que faltava para o Espírito te visitar de forma nova. Talvez você tenha pedido para sentir, ouvir, discernir, mas ainda não se colocou disponível de verdade. Talvez você tenha buscado a presença como quem busca uma bênção, não como quem se oferece como um altar. Hoje, não complique, não elabore frases. Apenas feche os olhos, coloque a mão no peito e diga com toda a verdade do seu ser: Espírito Santo, eis-me aqui. Diga sem medo, diga sem reservas, diga mesmo que não entenda o que virá depois, porque quem se entrega assim nunca é ignorado, e quem se entrega assim sempre é surpreendido. A próxima palavra não pede fogo, ela pede intensidade, porque o Espírito Santo não visita onde há frieza, ele responde onde há clamor. Palavra 2, inflama. Existem orações que pedem luz, outras pedem direção. Mas há uma que provoca movimento nos céus e estremecimento no espírito. Inflama. Porque quando você clama por isso, não está pedindo algo externo, está pedindo um incêndio por dentro. A palavra inflama não é sobre um fogo bonito, é sobre um fogo que consome, transforma, purifica. É um pedido perigoso para quem ainda quer controlar a própria jornada. Porque quando o Espírito Santo inflama, ele queima tudo o que é raso, tudo o que é morno, tudo o que é ego. Você não está pedindo por emoção, está pedindo por intensidade divina. Está dizendo: acende em mim algo que nada neste mundo possa apagar. E o Espírito Santo ama esse tipo de clamor, porque é raro, porque poucos suportam o que ele está disposto a acender, e porque só aqueles que verdadeiramente desejam se tornar altar, e não apenas visitantes, ousam fazer esse pedido. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32, os discípulos no caminho de Emaús dizem: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Eles não estavam em uma conferência, não estavam no templo, estavam em um caminho comum, mas o fogo veio porque Jesus estava presente e eles tinham o coração inflamável. Inflama é uma palavra que pede transformação antes de qualquer manifestação. É quando você diz ao Espírito Santo: queime minhas distrações, queime minha apatia, queime minha preguiça espiritual, queime tudo o que me impede de viver em constante paixão por ti. Talvez sua vida espiritual não esteja morta, mas pode estar fria, apática, racional demais, técnica demais, sem lágrimas, sem expectativa, sem resposta. E a única maneira de reacender algo assim não é com esforço, nem com disciplina, é com fogo. E esse fogo não se gera com técnicas, ele se clama com a palavra certa, no tom certo, com o coração certo. Se você sente que algo esfriou em você, mesmo amando a Deus, mesmo servindo, mesmo tentando, talvez essa seja a palavra que precisa se tornar sua oração. Espírito Santo, inflama. Diga em voz alta, diga com o peito aberto, diga com a alma desesperada por mais. Porque onde há clamor por fogo, o céu envia chamas. A próxima palavra não acende, ela conduz. Porque há momentos em que a paixão arde, mas o caminho ainda está encoberto. E o Espírito está pronto para liderar, se você pedir da forma certa. Palavra 3, conduz. Há uma diferença brutal entre pedir direção e entregar o volante. Muitos cristãos oram por respostas, sinais, confirmação, mas poucos têm coragem de dizer: Espírito Santo, conduz, porque essa palavra não está ligada à curiosidade. Ela está ligada à rendição.
Pedir que o Espírito Santo conduza não é o mesmo que perguntar qual é o plano. É declarar: mesmo que eu não saiba para onde vamos, eu confio em quem está me guiando. É uma das formas mais profundas de fé, porque não exige visibilidade, exige obediência. E o Espírito responde com intensidade quando encontra um coração que diz: eu não preciso entender, eu só preciso seguir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7, Paulo e seus companheiros queriam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Quiseram ir a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. A rota lógica era boa, o desejo era nobre, mas o condutor era o Espírito, e não a lógica, porque quem se deixa conduzir pelo Espírito não vive de boas ideias, vive de direção celestial. Quando você diz conduz, está abrindo mão do controle, está colocando o mapa sobre o altar e dizendo: se o Senhor quiser virar tudo de cabeça para baixo, eu confio. E é exatamente aí que a presença dele se intensifica. Porque o Espírito não guia aqueles que estão apenas interessados. Ele guia os que estão entregues. Talvez você esteja em um momento de muitas decisões, portas abertas, caminhos possíveis, oração atrás de oração, mas ainda sem paz, ainda sem clareza, ainda sem direção. Não tente mais forçar uma resposta. Mude a oração. Saia do lugar de quem pergunta e entre no lugar de quem confia. Ore dizendo: Espírito Santo, não quero te usar como GPS para os meus planos. Quero ser guiado pelo teu propósito. Me conduz. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu tema, mesmo que eu tenha que voltar atrás ou começar de novo, conduz. Essa palavra tem peso, tem profundidade, tem consequência, porque quem é conduzido pelo Espírito pode ser levado para lugares desconfortáveis, mas nunca será levado para longe da vontade de Deus. A próxima palavra que você vai aprender não tem a ver com movimento, tem a ver com permanência. Porque alguns querem que o Espírito venha, mas poucos desejam que ele fique. Palavra 4. Habita. Há muitos que clamam: vem Espírito Santo, mas poucos dizem: fica. Porque é mais fácil desejar uma visita divina do que se tornar uma morada constante. Habita é uma palavra que muda tudo. Ela revela que você não está buscando um toque, está buscando relacionamento. Ela mostra que seu coração não quer mais momentos com Deus. Ele quer ser um lugar onde Deus habita. Quando você diz habita, está fazendo uma das orações mais íntimas e ousadas que se pode fazer ao Espírito Santo. Está dizendo: não quero apenas sentir a tua presença, quero viver nela, quero ser templo real, quero que cada área da minha vida seja a tua casa. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, Jesus declara: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. A presença de Deus quer permanecer, mas ela só permanece onde há espaço, onde há reverência, onde há zelo, onde há disposição para ser mais do que um recipiente de bênçãos, um santuário vivo. Quando você ora, habita, o Espírito Santo entende que você não está apenas interessado no que ele pode fazer. Você está dizendo: eu quero caminhar contigo, comer contigo, trabalhar contigo, dormir contigo, respirar contigo. Ensina-me a viver uma vida que não depende de cultos fortes, mas de comunhão constante. Essa palavra exige renúncia, porque o Espírito não habita onde há ruído demais, pecado cultivado, decisões divididas. Ele pode visitar qualquer lugar. Mas para habitar, ele exige espaço exclusivo. Ele não divide o trono do coração. Ele não aceita ser hóspede. Ele vem como dono e só permanece onde é recebido com autoridade. Talvez o que você mais precisa hoje não seja mais uma experiência,
Talvez o que você precisa seja estabilidade espiritual, um lugar de profundidade, de constância, de presença contínua. Isso começa com uma simples oração. Espírito Santo, habita em mim, não como visita, mas como Senhor. Diga isso agora, em voz baixa ou em clamor. Não importa. O que importa é a disposição do coração, porque onde um coração se torna casa, o céu decide ficar. A próxima palavra prepara o ambiente para isso, porque antes de ele habitar, algo precisa ser limpo, algo precisa ser tocado no profundo, algo precisa ser purificado. Palavra 5. Purifica. Há corações que clamam por mais do Espírito, mas estão carregados demais para receber. Há orações que pedem fogo, mas o altar está cheio de cinzas antigas, de orgulho não confessado, de feridas não tratadas. Por isso, antes do céu encher, o céu limpa. E a palavra que abre esse processo é simples, direta e poderosa. Purifica. Quando você diz ao Espírito Santo, purifica, está convidando dele algo mais profundo do que um consolo. Está dizendo, toca em áreas que eu escondi, ilumina os cantos que eu evitei, remove o que me separa de ti, mesmo que doa. É uma oração de coragem, porque ela não pede mais emoção, ela pede santificação. No Salmo capítulo 51, verso 10, Davi clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que unção sem purificação gera queda, que presença sem limpeza gera conflito, que intimidade sem arrependimento é ilusão. E o Espírito Santo não quer estar onde há sujeira encoberta. Ele quer purificar para poder permanecer. Essa palavra carrega uma chave secreta. Ela alinha o interior ao ambiente celestial. Purificação não é só perdão, é restauração de essência. É quando o Espírito remove camadas e deixa a alma leve de novo, pura, alinhada, disponível. Você pode estar orando, servindo, liderando, mas ainda carregando pesos que impedem o fluir. Culpas antigas, mágoas mal resolvidas, atitudes que você normalizou, mas que ferem o espírito. Ele ainda te ama. Mas há coisas que ele só pode fazer depois que você permitir que ele purifique. E isso começa com uma palavra, uma rendição, um grito interno que diz, purifica minha mente, purifica meus olhos, purifica minhas intenções, purifica minha memória, minhas escolhas, meu espírito inteiro. É esse tipo de clamor que o céu responde com glória, porque onde há limpeza, o espírito repousa. Onde há santidade, ele se revela com mais poder. Onde há arrependimento, ele responde com graça e com fogo. Diga essa palavra hoje, mas diga de verdade, não com medo, mas com sede, porque purificação não é julgamento, é libertação, e quem se permite ser limpo, logo se torna vaso de honra. A próxima palavra vai além da limpeza. Ela não remove o que está errado, ela ativa o que está escondido, porque o Espírito Santo não quer só tirar, ele quer mostrar. Palavra 6, revela. Existem momentos em que não é a força que falta, nem a fé, é a clareza. Você ora, mas parece que tudo está nebuloso. Você até sente a presença de Deus, mas não entende o que ele está fazendo. E nessa hora, a palavra mais poderosa que você pode liberar é uma só. Revela. Revelar é mais do que mostrar. É tirar o véu. É como se o Espírito Santo puxasse o pano que cobre o propósito, a resposta, a direção. Não é uma palavra para os curiosos, é uma palavra para os famintos, para os que não se contentam em viver no automático, que não aceitam andar por inércia. É para os que dizem, Espírito Santo, mostra o que meus olhos não estão vendo, revela o que meu coração ainda não discerniu. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, Paulo afirma que Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso significa que o Espírito Santo conhece o plano completo. Ele vê o que está por trás da cortina.
Ele enxerga além do tempo e ele quer compartilhar, mas com quem o deseja por amor, não por interesse. Quando você ora, revela, está dizendo: abre os meus olhos espirituais, me mostra o que está por trás dessa dor, dessa espera, dessa estação. Essa é uma palavra que alinha o coração com o entendimento divino, porque muitos vivem ansiosos, perdidos, frustrados, não por falta de fé, mas por falta de revelação. E revelação é o que transforma desespero em descanso. Não é que a situação muda, é que você passa a enxergar com os olhos dele. Talvez você esteja no meio de uma decisão, de uma guerra interior, de uma estação silenciosa, e tudo o que você precisa não é de outra confirmação humana, é de revelação do céu. Ore com fé. Espírito Santo, revela. Revela a raiz da minha angústia. Revela a origem do meu cansaço. Revela o próximo passo. Revela o que está me afastando de ti. Revela o teu propósito nesse processo. Essa palavra pode mudar a forma como você vê tudo, porque a revelação não apenas responde, ela liberta. E quando o Espírito revela, você entende que não está sozinho, que não está perdido, que não está atrasado. Você só precisava enxergar com os olhos certos. A próxima palavra traz ordem, porque depois que o Espírito revela, ele alinha, ele coloca cada coisa no seu lugar, começando por dentro. Palavra 7. Alinha. Muitos oram pedindo que Deus mude as circunstâncias. Poucos oram pedindo que Deus mude o interior. A palavra alinha é uma das mais profundas que se pode dizer ao Espírito Santo, porque ela não clama por mudança ao redor, ela clama por transformação dentro. Quando você diz alinha, está dizendo: Espírito Santo, coloca meu coração no compasso do teu. Está confessando que talvez sua mente esteja correndo à frente, suas emoções estejam descompassadas, suas decisões estejam sendo tomadas fora da direção. E você reconhece: sozinho eu me perco. Mas com o Senhor eu posso reencontrar meu eixo. Essa é uma palavra de humildade, porque ela admite que há desajuste, que há forças dentro de você puxando em direções diferentes, que há desejos que competem com a vontade de Deus, que há confusão entre o que é impulso e o que é direção. E o Espírito Santo não rejeita um coração assim. Ele honra quem pede alinhamento. Em Salmo capítulo 119, verso 133, o salmista clama: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Essa é a essência do alinhamento espiritual. Passos dirigidos pela palavra, coração submisso, vontade rendida. Quando o Espírito alinha, ele não começa pelas decisões, ele começa pela alma. Ele toca o que está acelerado, inquieto, bagunçado. Ele põe em ordem o que você nem sabia que estava fora do lugar. E de repente, sem grandes sinais, o seu interior se aquieta. E você entende: agora é o tempo certo, agora é a porta certa, agora é a motivação certa. Se você está confuso, não comece pedindo respostas, comece pedindo alinhamento, porque a mente alinhada com o Espírito começa a discernir com paz. Diga em oração: Espírito Santo, alinha minha vontade com a tua, alinha meus desejos, meus planos, minhas emoções. Alinha minha identidade com o que o céu diz ao meu respeito. Alinha minha fé à tua verdade. Não me deixe andar torto por dentro. Essa palavra é uma das mais transformadoras, porque não altera o mundo exterior, ela endireita o mundo interior. E quando o coração está alinhado, o caminho se revela. As vozes se calam, e a voz dele fica clara. A próxima palavra não organiza, ela incendeia, porque há momentos em que tudo está no lugar, mas falta intensidade. E o Espírito Santo responde ao clamor daqueles que não querem mais viver no morno. Palavra 8. Incendeia. A palavra incendeia não é para os que querem uma vida confortável.
Ela é para aqueles que não querem apenas sentir a presença de Deus, querem ser transformados por ela. Quando você clama por fogo, está pedindo ao Espírito Santo que queime tudo o que não tem a ver com o seu propósito. O fogo do Espírito Santo não apenas aquece, ele purifica, ele molda, ele transforma. Quando você clama incendeia, você está pedindo por intensidade, por uma paixão que não se apaga. Você está dizendo, eu não quero uma fé morninha. Eu não quero andar pela vida sem um propósito ardente no meu coração. Quero um fogo que me consuma, me transforme e me mova. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 a 16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, dizendo: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Espírito Santo não se move na mornidão. Ele se move onde há fogo, onde há desejo ardente, onde há coração que se aquecerá à sua presença. E esse fogo não pode ser aceso por você mesmo. Só ele pode incendiar. Não confunda fogo com emoção. Fogo não é sentimento. Fogo é sacrifício. Fogo é entrega. Fogo é quando o seu desejo pela presença dele ultrapassa todos os outros desejos. Quando você diz, queime tudo o que me impede de viver em radical obediência, queime as áreas da minha vida que estão indiferentes à tua vontade, queime minhas prioridades, queime meus medos, queime minha complacência. O Espírito Santo quer que você arda por ele, mas para que você queime, ele precisa tocar, e o fogo não vem de forma suave. Ele vem com intensidade, ele vem desafiando, ele vem purificando. Ele vem transformando a carne em cinzas para que o Espírito possa se manifestar em sua plenitude. Diga com coragem, Espírito Santo, incendeia meu coração. Clame por um fogo que não se apaga, que não esfria com o tempo. Clame por uma paixão constante que cresce cada vez mais forte, porque onde há fogo, há manifestação. Onde há fogo, há mudança. E onde há fogo, o céu se move. Agora que você foi incendiado pela paixão, a próxima palavra prepara seu coração para a ação. Porque quando o fogo vem, a direção precisa ser dada. E o Espírito Santo vai mostrar o caminho. Palavra 9. Sela. Quando você diz sela, você está pedindo ao Espírito Santo algo profundo e definitivo. A palavra sela é usada para marcar, autenticar e garantir que algo é verdadeiro, finalizado e protegido. Quando o Espírito sela algo em sua vida, ele está não apenas confirmando a ação de Deus, mas também protegendo o que foi dado. Ele está certificando que nada será roubado e que tudo o que ele colocou em você será preservado até o fim. Em Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo fala sobre a promessa do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo de Deus não é apenas um sinal de pertencimento, ele é uma garantia divina de que você é protegido, guardado e destinado ao propósito que ele tem para você. Quando você diz sela, você está dizendo, eu quero essa garantia. Eu quero que o Senhor marque minha vida de forma que nada me desvie, que nenhuma mentira do inimigo consiga me enganar. Sela minha identidade, sela minha fé, sela meu coração. O selo do Espírito Santo não é apenas uma assinatura, é um escudo. Ele coloca uma proteção ao redor de tudo o que ele criou em você. É quando o Espírito Santo sela você que ele te dá autoridade. Você não vai mais ser um cristão qualquer, flutuando de um lado para o outro. Você será alguém que carrega o poder de Deus dentro de si, selado, reconhecido e com uma missão. Mas o selo também significa que não há mais volta. Uma vez selado, você não pode mais ser desconectado do plano de Deus.
O Espírito Santo marca você para que a sua jornada seja irreversível. Isso é muito mais que um privilégio. Isso é responsabilidade espiritual. E quando ele sela, ele também dá a você um senso profundo de certeza. Certeza de que Deus está com você, que ele não vai te abandonar e que você está alinhado com o plano divino. Então, quando a dúvida vem, quando a insegurança tenta invadir seu coração, você pode se lembrar: eu fui selado pelo Espírito Santo, eu sou dele e ele é meu. Agora que você está selado, a próxima palavra vai te preparar para caminhar com confiança. Ela ativa a autoridade e o poder que vem com o selo do Espírito. Palavra 10. Desarma. Quando você diz desarma, você está pedindo ao Espírito Santo que remova as defesas do seu coração. A palavra desarma não significa apenas remover barreiras, mas também destruir as estruturas que você construiu ao longo da vida para se proteger de decepções, traumas e medos. Porque muitas vezes as defesas que achamos que nos protegem, na verdade, nos isolam da verdadeira intimidade com Deus. O Espírito Santo não quer te proteger do que Ele mesmo deseja fazer em você. Às vezes, nossas armas são o orgulho, o medo, a dúvida, o controle. E esses mecanismos de defesa nos afastam da verdadeira conexão com o Espírito. Quando oramos desarma, estamos dizendo: eu não preciso mais dessas defesas, não preciso mais controlar, não preciso mais viver com medo. Desarma-me, Espírito Santo, para que eu possa te ouvir claramente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para a destruição de fortalezas. O Espírito Santo quebra essas fortalezas, as áreas da nossa vida onde colocamos muros para nos proteger, mas que, na verdade, nos aprisionam. Ele não quer um cristão blindado por medo ou desconfiança. Ele quer um cristão desarmado e vulnerável à sua ação transformadora. Ao pedir desarma, você está permitindo que o Espírito Santo derrube as barreiras que o pecado e a dor erigiram dentro de você. Ele vai, pacientemente, tocar cada área endurecida. E com seu toque suave, vai destruir o que te impede de ser vulnerável à sua cura e direção. Muitos de nós temos resistido ao Espírito Santo, não por rebeldia, mas por medo de nos deixarmos desarmar. A resistência ao Espírito vem da necessidade de controle. Mas Deus te chama a um lugar de rendição onde nada precisa ser escondido. Quando você diz desarma, você está confiando plenamente em Deus para remover o que não pertence à sua vontade. E essa oração não é fácil, porque exige humildade. Mas é na vulnerabilidade que o Espírito Santo pode começar a trabalhar profundamente. Ele quer curar, não apenas por fora, mas nas áreas mais sensíveis, mais doloridas, mais escondidas. E só quando você se desarma, pode se entregar completamente ao seu toque transformador. Agora que você está mais vulnerável, mais disposto à ação do Espírito, a próxima palavra vai liberar uma nova capacidade de vivenciar a presença de Deus, porque uma vez desarmado, você está pronto para experimentar a verdadeira liberdade. Palavra 11. Sopra. Quando você diz sopra, está pedindo ao Espírito Santo para trazer uma nova vida, uma renovação. O sopro de Deus não é apenas um toque suave. Ele traz vida onde há morte, movimento onde há estagnação e renovação onde há desânimo. Ele é como um vento impetuoso que não apenas refresca, mas que transforma. Ele não vem apenas para tocar, ele vem para renovar completamente. No início da criação, em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos Deus soprar nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem se torna alma vivente. Esse mesmo sopro que trouxe vida ao homem é o mesmo que o Espírito Santo libera sobre nós. Uma vida nova, uma nova identidade, uma nova capacidade de viver em plenitude. Quando você clama sopra, você está dizendo: traga de volta o que estava perdido, reaviva o que estava seco, renova meu espírito.
O Espírito Santo não apenas toca nossa mente e nosso coração. Ele transforma nossa essência. A palavra sopra invoca o movimento do Espírito que varre os espaços da nossa vida, onde a poeira do pecado, da desilusão ou da frieza se acumulou. Esse sopro não é suave, mas poderoso. Ele destrói as paredes da inatividade espiritual, trazendo renovação onde não havia esperança. Quando você ora sopra, você não está apenas pedindo por uma sensação passageira de emoção. Você está pedindo por uma renovação permanente, um novo espírito. O sopro de Deus traz com ele a força de que você precisa para vencer a complacência espiritual, para ultrapassar os limites que você mesmo impôs e, finalmente, acessar a plenitude do que Deus tem preparado para você. Se você está vivendo em um lugar de frieza espiritual, onde o entusiasmo já se foi, o sopro do Espírito é a resposta. Se você está exausto, desanimado, sem ânimo para continuar, o sopro traz nova força. O Espírito Santo quer soprar sobre o que está morto em você e dar nova vida. Agora que o Espírito começa a soprar em você, o próximo passo é preencher, porque o sopro traz vida, mas é o preenchimento que traz sustento. O Espírito não quer só renovar, ele quer preencher o vazio. Palavra 12. Preenche. Quando você diz preenche, você está pedindo mais do que uma simples visitação. Você está invocando a plenitude do Espírito Santo. E ao fazer isso, você está pedindo que ele preencha cada área da sua vida, de forma que não reste espaço para vazio, medo, angústia ou desesperança. O Espírito Santo é aquele que preenche os vazios do coração, da mente e do espírito. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo nos exorta a ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito não é apenas sobre momentos de grande manifestação. Ser cheio é viver imerso em sua presença, onde a cada passo, a cada decisão, a cada respiração, você experimenta a plenitude que só Ele pode dar. O Espírito não é uma força impessoal ou uma sensação passageira. Ele é pessoa. E Ele quer habitar completamente. Muitas vezes, oramos pedindo por mais de Deus, mas o que realmente precisamos é permitir que Ele nos preencha por completo. O que está faltando em sua vida espiritual? Paz, direção, sabedoria, propósito. O Espírito Santo pode preencher tudo isso e muito mais. Ele é o único que pode preencher o vazio interior que nem os bens materiais, nem as realizações pessoais podem satisfazer. Quando você clama preenche, você está dizendo: não quero mais viver com espaço vazio. Não quero mais buscar em lugares errados o que só o Senhor pode me dar. Preenche minha alma, meu espírito, meu ser. Esse pedido é poderoso porque é um pedido de rendição total. É um pedido que exige fé para deixar o Espírito tomar conta de cada área da sua vida. O Espírito Santo não vem de forma esparsa, deixando cantos vazios. Ele vem para encher tudo, para encher seus pensamentos com a verdade de Deus, para encher seu coração com o amor divino, para encher seu corpo com saúde e vigor espirituais. Ele preenche as lacunas da sua identidade, restaura o que foi perdido e transforma o que está seco em um campo fértil. Se você está se sentindo vazio, sem propósito, sem energia, sem direção, o Espírito Santo está pronto para te preencher. Ele não é apenas um consolo momentâneo, ele é a fonte inesgotável que deseja te preencher para que você possa viver uma vida abundante e cheia de poder. Agora que o Espírito começa a preencher, o último passo é permanecer, para que essa plenitude não seja apenas uma experiência passageira, mas uma realidade constante. E é aí que você verá a transformação completa. A presença dele não só se manifesta, mas se torna o seu estilo de vida. Palavra 13. Permanece. Quando você clama permanece, não está pedindo por uma visita temporária.
Você está pedindo por uma presença constante, uma companhia diária, uma intimidade imutável. A palavra permanece vai além de pedir a presença do Espírito apenas em momentos de necessidade ou urgência. Ela é um pedido de constância. Ela é a oração mais profunda de um coração que deseja viver permanentemente alinhado com o Espírito Santo. Em João capítulo 15, verso 4, Jesus disse: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." A ideia de permanência não é algo casual, mas algo que exige compromisso, constância e sacrifício. Não é suficiente receber a presença de Deus esporadicamente em momentos de culto ou necessidade. A verdadeira conexão com o Espírito Santo só é possível quando decidimos fazer da sua presença nossa morada diária, não um evento ocasional. Essa palavra permanece é um convite para ir além de momentos emocionais. Não se trata apenas de buscar uma manifestação, mas de desejar viver em um estado de comunhão contínua com o Espírito. Ela vai contra a superficialidade, contra a tentação de viver na intensidade apenas de vez em quando. É um convite a ser habitação constante, não apenas uma sala de visitas para Deus. Quando você ora, permanece, está dizendo: eu não quero experimentar sua presença apenas em momentos especiais. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu quero que sua presença seja uma constante em minha vida, algo que eu experimente todos os dias. Dali a promessa do Senhor é clara. Se você deseja permanecer, Ele também permanecerá em você. Isso significa que você não será mais um cristão de altos e baixos, mas alguém que anda em um nível constante de intimidade, direção e poder do Espírito Santo. Essa oração exige uma vida de renúncia diária, porque para permanecer com Ele, você precisa estar disposto a abandonar aquilo que te afasta, o que ocupa seu coração e os seus pensamentos. Não há espaço para o Espírito onde há divisão de afeições, distrações ou pecado não resolvido. A permanência do Espírito transforma sua vida de dentro para fora. Quando você diz permanece, você está afirmando sua confiança em um relacionamento duradouro, não temporário, porque Ele não é alguém que vem e vai. Ele vem para ficar. E quando Ele permanece, a paz que você experimenta não é passageira. As respostas que você recebe não são momentâneas. Você entra em uma estação constante de ação divina em sua vida. Agora, ao final deste vídeo, eu te convido a aplicar o que você aprendeu. Escolha uma das palavras que mais tocou seu coração e comece a orar com ela, acreditando que o Espírito Santo irá responder e transformar sua vida para sempre. Porque quando você usa as palavras certas, o céu responde. Quando a palavra certa encontra um coração quebrantado, o céu responde. Você foi apresentado a 13 palavras que não são apenas frases vazias ou rituais, mas chaves espirituais que têm o poder de abrir portas no mundo espiritual. Cada uma dessas palavras, quando invocadas com fé, com quebrantamento e com sinceridade, ativa o poder do Espírito Santo em sua vida de forma sobrenatural. Não é apenas sobre aprender as palavras, é sobre viver essas palavras. O Espírito Santo não responde apenas ao que pedimos com nossos lábios. Ele responde ao que realmente vem do coração. Ele não se move por nossas orações rotineiras ou pelas palavras que decoramos ao longo da vida cristã. Ele se move por aquelas palavras que nascem do Espírito e tocam o coração de Deus. Você pode ter orado por mais de Deus, mas talvez o que faltava não era um pedido genérico. Talvez faltasse uma palavra específica, uma chave que você ainda não usou, uma que liberasse uma resposta direta do céu. Essas 13 palavras não são só para serem faladas, elas são declaradas com o coração. Elas são ações do Espírito. Quando você diz sopra, purifica, habita, sela e tantas outras,
está permitindo que o Espírito Santo se manifeste com poder, não em sua força, mas na sua. Agora que você tem essas palavras, o que fará com elas? Se você realmente acredita no poder delas, seja ousado. Faça de cada uma delas uma oração diária, uma conversa constante com o Espírito Santo. Use essas palavras para transformar sua vida de oração, para aprofundar seu relacionamento com Deus e para ver o céu responder de maneira que você nunca experimentou antes. O Espírito Santo está pronto para agir. Ele está esperando um coração disposto a declarar as palavras certas. Não perca essa oportunidade. O céu se move quando o coração se rende. E a sua jornada de intimidade com o Espírito começa agora. Se você tem o desejo de viver a presença do Espírito Santo de forma intensa e constante, comece com uma dessas palavras. Não só as repita, mas viva-as. Porque onde há ação, há manifestação. Onde há fé, há transformação. Onde há sinceridade, o céu não resiste em agir. Agora faça a sua oração, diga as palavras com fé e veja o Espírito Santo agir na sua vida.